Então nós estamos no mês de setembro dedicado à palavra de Deus. Eu gostaria de começar essa reflexão com o último versículo da segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, onde o próprio Paulo fala: só uma coisa importa, viver à altura do Evangelho. Então eu gostaria de transformar esse versículo em um questionamento. Será que realmente nós vivemos à altura do Evangelho? O que significa viver à altura do Evangelho? Significa que nós, como filhos e filhas de Deus, nós devemos colocar o Evangelho, a palavra de Deus, como a luz da nossa vida. O próprio Jesus, na sua vida pública: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, viver à altura do Evangelho significa viver o projeto de Deus, que é o próprio reino de Deus. Nós sabemos que Jesus, ele veio, em primeiro lugar, para anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele se concretiza no amor, na justiça, na paz, na tolerância. E hoje toda a liturgia nos leva a refletir que Deus, ele convida a todos para participar do teu reino. Como no próprio Evangelho, é bom te lembrar que a primeira leitura nos ajuda a entender o Evangelho. Se a gente hoje não prestar atenção na primeira leitura, nós não vamos entender o Evangelho. Como aquele homem que questiona o patrão ali é Deus. Mas eu trabalhei o dia inteiro, não é justo você pagar o que chegou às 5 horas da tarde, eu que cheguei de manhãzinha, pagar a mesma moeda. Mas lá na primeira leitura deixa bem claro: os pensamentos de Deus é diferente do nosso. Primeira coisa, nós temos que deixar bem claro: toda a nossa existência, os pensamentos de Deus é diferente do nosso. Nós, seres humanos, jamais podemos igualar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, porque todos nós somos pecadores. Muitas vezes, começar por mim mesmo, não vou querer falar começar por vocês, começar por mim mesmo. Quantas vezes nós somos hipócritas? Quantas vezes nós somos preconceituosos? Quantas vezes nós julgamos e condenamos as pessoas? Quantas vezes nós nos julgamos tão certinho e achamos que o outro é errado? Jesus, ele foi muito sábio quando ele falou: você vê um cisco no olho do teu irmão e não vê um tijolo, um tronco enorme no seu olho. E é verdade. É isso que a liturgia de hoje quer nos mostrar. Ninguém, nenhum ser humano pode julgar o outro. O julgamento cabe a Deus. E toda a liturgia deixa bem claro que Deus, ele é bondoso, paciente e caridoso e carinhoso. Então, se nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós deveríamos trabalhar no nosso coração, no nosso ser, essa acolhida. Quando Deus, muito interessante essa leitura, não gosto de deixar bem claro, se tiver algum administrador de empresa, algum economista, esta leitura não é para ser olhada na ótica da economia, mas sim na ótica do amor de Deus. Então, quando o patrão, que é Deus, ele sai às 7 horas da manhã, às 9 horas, meio-dia, às 3 horas, 17 horas, ele quer nos mostrar
que todos são bem-vindos à casa de Deus. Nesta casa de Deus, ninguém deveria ser discriminado. Nós temos de ter essa grande certeza. Deus não exclui ninguém. Ninguém é excluído. É uma pena que nós, seres humanos, nós somos tão pobres de espírito, tão mesquinho. Em pleno século XXI, muitas e muitas religiões começaram. Nós não devemos falar da outra religião. Nós devemos olhar para o nosso próprio umbigo. Muitas vezes, nós que somos cristãos, somos católicos, nós somos os primeiros a discriminar as pessoas. É triste olhar e ver, em pleno século XXI, é a cor de uma pessoa que distingue essa pessoa. Não é cor, não é religião, não é uma orientação sexual, não é um partido político que distingue uma pessoa. O que distingue uma pessoa de uma outra pessoa é o caráter. Por isso, estou vendo, paz, eu acho tão bonito, eu fico tão feliz, né, quando eu fico vendo, mesmo com a pandemia, um banco, né, então, nós temos vários casos aqui, um banco tomado pela família. A família que reza unida, permanece unida. E desde pequeno, nós deveríamos ensinar as nossas crianças a ser pessoas éticas, a ser pessoas do bem. Nós jamais deveríamos aceitar que os nossos filhos, né, eu tenho várias amigas, eu já trabalhei na escola, eu tenho várias amigas, amigos meus são diretores de escola, eles estão muito preocupados como que em pleno século XXI está aumentando o bullying. Como que um país se diz católico, uma pessoa se julga melhor que a outra por causa de uma cor? A liturgia de hoje quer nos mostrar que na nossa sociedade, dentro da igreja, ninguém é melhor que ninguém. Nós exercemos funções diferentes. Eu como padre, eu estou exercendo uma função diferente de vocês. Mas aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. O padre não é melhor do que vocês e nem vocês são melhores do que eu. Numa empresa, eu fico triste no nosso país, você é uma pessoa que trabalha na limpeza pública, ela é invisível. Eu não lembro o nome, talvez o Vinícius está na área da comunicação, sabe. Acho que foi na USP de São Paulo. Tinha um professor, ele tinha doutorado, e ele queria fazer um artigo sobre a invisibilidade das pessoas que trabalham na limpeza. Ele pediu um afastamento da universidade e ele foi numa empresa lá, que nós sabemos que tudo é terceirizado. Ele foi numa empresa e ele foi trabalhar. Olha como é que é, que ele era doutorado, ele fazia parte do corpo docente da universidade. Ele foi trabalhar na universidade como terceirizado. Aí ele pegou, vestiu a roupa a mesma que fosse um gari, né? Ele colocou um boné, e ele passava perto dos professores, os colegas dele. Ele passava diante dos alunos dele. Ninguém reconheceu. Por quê? Ele era um gari ali dentro. Como se na nossa escola, a pessoa que trabalha, na minha época falava servente, hoje é serviços gerais, né? Mudou só o nome, mas a discriminação continua a mesma. Na minha época, todas as pessoas que trabalhavam na escola eram valorizadas. Então nós estamos precisando voltar o nosso coração
viver à altura do Evangelho significa que eu tenho que acolher, sim, todos. Ter bem claro, a igreja, ela não é uma igreja de excluir. Excluir é jogar para fora, incluir, trazer para dentro. A igreja, todas as instituições, deveria ser uma instituição, porque a igreja é uma instituição, a escola é uma instituição de acolher a todos. Por isso que muitas pessoas, muitas vezes, acham complicado o Evangelho, a beleza do Evangelho. E aquele homem, mas você está me pagando uma moeda, mas o patrão deixou bem claro nessa leitura uma outra característica, que muitas vezes nós esquecemos: Deus é justo. Deus é justo. Então, o patrão, ele não foi injusto. Ele seria injusto se ele não combinasse antes com os empregados. Todo empregado que ele chegou, você vai ganhar uma moeda de prata. Naquela época, uma moeda de prata era muito dinheiro. Então, você vai receber, você vai trabalhar para mim hoje, você vai receber uma moeda de prata. Não foi uma negociação? Então, quando aquele empregado acha ruim, o Deus faz o questionamento: por que você está reclamando? Eu não combinei com você uma moeda de prata? Me desculpa, você está com inveja porque eu sou bom. E hoje, gente, a gente ser bom incomoda o outro mesmo. A gente vê, quem está acompanhando nas redes sociais, eu conheço vários padres amigos meus que conhecem o padre Júlio, lá de São Paulo. Para mim, o padre Júlio, ele é o protótipo de um padre bom. Quem que faz? O padre Júlio já está com 70 anos, mais de 70 anos, ele vive no meio dos pobres, dos lascados da vida. Ele trabalha com o lixo da sociedade. O padre Júlio trabalha, que são os sofredores de rua. Eu tenho um privilégio que eu trabalhei muitos e muitos anos com morador de rua, né? Hoje fala que é pessoa que vive em situação de risco. Então eu trabalhei muitos anos com pessoas que vivem em situação de rua. Então, nós somos tão preconceituosos, quando nós passamos na rua, a gente vê um mendigo, fala assim: aquele mendigo ali, ele é um sem vergonha, ele é um vagabundo. Nem todo mundo que... Isso, gente, eu estou falando que eu trabalhei anos e anos e anos e anos na pastoral de rua. Lá na minha antiga paróquia, a paróquia que começou o trabalho de rua, nós temos o privilégio lá na antiga paróquia lá que eu trabalhei, nós tivemos o privilégio de ser a primeira paróquia de ter missa para surdos, a pastoral de surdos. Também foi a primeira paróquia que teve trabalho, e tem até hoje, que é um dos trabalhos mais atuantes da outra paróquia lá, que são os moradores de rua. Eu saía, toda sexta-feira era religiosamente, toda sexta-feira eu saía para a rua, a gente tinha horário de sair, e cada dia a gente deparava com uma situação. Então, e o que eu percebi? Quem mora na rua não é vagabundo. Nem todo mundo que mora na rua é ladrão e marginal. Por isso que a gente julgar o outro é muito difícil. Todas as pessoas que foram para a rua, morar na rua, teve uma história de vida. Por isso, nós temos ali uma psicóloga. Atrás de uma pessoa tem toda uma história de vida.
E muitas vezes, certas coisas da minha vida, eu dou conta de lidar, mas o outro não dá conta. Deus mostrou hoje na leitura. Ó, se vocês prestarem atenção, muitas vezes a gente não, principalmente nesse tempo da pandemia, a missa tem que ser mais rápida. Tem detalhes que é importante. Deus que é o patrão, o que chegou às 3 horas, às 5 horas, o patrão que é Deus falou assim: por que você está aqui? Pela pergunta de Deus, a resposta que ele deu, ele não é um vagabundo. O patrão perguntou para ele: por que você, o som desempregado, nós estamos vendo no nosso país? O patrão pergunta para ele: por que você, até agora são 5 horas da tarde, por que você está aqui sentado na praça? Porque antigamente as pessoas trabalhavam na zona rural, então tinha um ponto fixo. Aí as pessoas estavam precisando de trabalho, ia para aquela praça, aí quem vinha, que era uma sociedade agrária, a pessoa sabia que naquela praça ali tinham pessoas de mão de obra, então ele ia lá. Olha como é que é interessante a pergunta. O patrão, que é Deus, fala assim: por que você está aqui? São 5 horas da tarde. Ele não estava lá, não é porque ele era um vagabundo, porque ele era um sem que fazer. Ele responde. Olha como é que tem a pergunta aqui. Eu vou ler como que está na pergunta aqui. Aqui, ó. Por que está aí o dia inteiro desocupado? Uma pergunta. Porque ninguém nos contratou. Então, ele não era um vagabundo. Ele não era um qualquer, não. Ele estava ali, porque ele estava desempregado. Então, quando você olhar para uma pessoa, aquela pessoa, nós sabemos hoje que o alcoolismo é doença. Muitas vezes aquela pessoa vai morar na rua, ele é doente, gente. Eu, com toda sinceridade, eu nunca encontrei uma pessoa que foi morar na rua por vagabundagem. Vou repetir, ele teve sempre uma história de vida, e muitas vezes, igual eu falo para vocês, tem coisa que eu não dou conta de lidar. Todos nós, um é dinheiro, outro na área da sexualidade, cada pessoa tem coisa que não sabe lidar. Por isso, para encerrar, a liturgia de hoje quer nos mostrar que nós temos que viver segundo os ensinamentos de Deus. A gente não peca por ser misericordioso, por ser rico de amor. É isso que a liturgia quer nos mostrar. Deus acolhe a todos. A função, nós que estamos na igreja, é ser uma igreja de acolhimento, tratar bem as pessoas. E tratar bem as pessoas, ser gentil, é um dever de todos nós, não só cristão. Todo ser humano tem que ser educado, gentil, tratar todas as pessoas, independente se é pobre ou rico. Nós devemos tratar todas as pessoas com respeito e carinho.